Muito buenas, minha gente! Como vocês estão? Eu sou o Alex, eu vivo aqui na Espanha e eu criei esse canal para informar sobre tudo o que acontece no mundo. Mas hoje, como eu estou aqui, vivendo na Espanha, eu vou começar daqui. Então, finalmente chegou o dia que eu vou apresentar para vocês algo sobre o idioma, para nós falantes de português, ok? Vamos lá? Bueno, hoje chegou o dia no qual eu darei algumas dicas de espanhol e para começar a dar essas dicas, na qual você, falante de português, necessita ou seria de muita importância começar a se preocupar principalmente pela semelhança que é entre a língua espanhola e a portuguesa. Então, eu começarei dando dicas de fonética. Vamos lá, vocês lembram o que é fonética? Vamos aprender o que é fonética, então? Bom, aqui eu tenho um dicionário da Real Academia Espanhola. Uhul! Então vamos ver o que fala aqui sobre fonética. Vamos lá. O que diz o significado de fonética? Estudio acerca de los sonidos de uno o varios idiomas, sea en su fisiología o acústica, sea en su evolución histórica. La Real Academia Espanhola traz de uma maneira assim muito culta e, para a gente entender melhor, de maneira mais fácil, o que diz esse outro dicionário espanhol que eu ganhei do meu amigo Clodomir. Abraço, Clodomir, aí no Brasil, antes de vir aqui para a Espanha para estudar, tá bom? Vamos lá, o que fala fonética aqui nesse dicionário? Fonética, rama de la lingüística que estudia los sonidos del lenguaje en su realización física. Bom, fonética nada mais é do que uma parte do aprendizagem do idioma que estuda os sons das palavras, enfim, de toda a forma física falada no idioma. Eu gostaria de dar algumas dicas das diferenças de sons de letras de espanhol com as de português e que nós esquecemos. Porque eu estou tentando falar em portunhol. Inclusive eu também. E eu tenho que estar prestando muita atenção quando eu vou conversar, porque na hora que eu tô falando sem pensar involuntariamente, conversando com alguém, sai o som, e muitas vezes o som que não representa o próprio som daqui da fonética aqui em espanhol. Mas é algo que a gente vem se corrigindo e tal, e vai saindo pouco a pouco. Não é assim. Mas, quando a gente tem a consciência, já é uma coisa, um ponto super positivo. Bom, eu acho que a fonética é um dos pontos mais importantes para realizar essa comunicação eficaz com um estrangeiro, falante da língua, com um nativo principalmente. Porque ele está acostumado com o som que ele ouve, de acordo com o que ele está acostumado a ouvir todos os dias ali, em geral, na sua vida. Eu tenho notado o quanto é importante realizar uma comunicação e esse conhecimento de como é uma real fonética, de acordo com a região que aquela pessoa vive, que ela está acostumado a ouvir. Enfim, e com essa experiência que eu tenho falando aqui com os dois idiomas, inglês e espanhol, se vocês quiserem aprender inglês, tem um ótimo canal que eu recomendo para vocês, vou deixar aqui na descrição, ou melhor, aqui. Gavin, que ensina inglês para os falantes de português, é excelente. A Jack também, quem quiser estudar inglês também, a Jack também é uma ótima opção também, que são nativos e tem um português supimpa. Eu vejo como é importante você chegar para se comunicar com alguém e de repente você produzir o som que realmente eles estão acostumados a ouvir. Que eles vão olhar assim pra você, igual um exemplo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu fui parado pela polícia, né? Que foi revisar minha mala no aeroporto. E de repente me leva pra sala lá, uma solitária ali. Falei, meu Deus, sou deportado. Adeus, Espanha. Então, o que acontece? Ele foi parado, aí o policial chegou e simplesmente abriu a minha mala. E o que tinha? Algumas pecinhas de roupa, que é minha mala de mão, né? E todos os livros que eu tinha em espanhol, eu trouxe pra cá, né? Porque eu tinha terminado de ler ainda. Eles abriram a mala e viram todos aqueles livros e me perguntaram, onde está sua roupa?
Eu falei, minha roupa tá na mala que eu despachei? Eu tô indo retirar agora a minha mala. Tipo, eu entrei na sala. E o tempo que eu fiquei ali, tipo, não durou mais que 3 minutos. Ele ali pra abrir, conferir e eu conversar com ele. E depois ele começou a me fazer perguntas. E me perguntou, quem é você? De onde você vem? O que você faz? O que você veio fazer aqui? E eu falando com ele em espanhol. E ele, mas por que você tá aqui? Você não é espanhol? Aí eu, não. Aí ele abriu minha mala, viu a quantidade de livro que tinha, olhou pra mim, nossa, você gosta de ler tudo isso? Você entende tudo isso que tá aqui? Aí ele tirou alguns livros, começou a folhear, com certeza pra verificar se tinha algum tipo de material ilícito ali. E tal, folhear os livros tal, folheou acho que uns 2 e incluso tirou um livro meu que eu tenho de receita do Berasategui, que é um chefe de cozinha muito famoso daqui da Espanha. Falou assim, nossa, você gosta de cozinhar? Você sabe? Eu falei, ai, Sério isso? e poupe. Enfim, me liberaram. E por isso que eu decidi passar essa dica pra você aí que tá no Brasil ou que tá em qualquer país que fala português e que quer vir pra Espanha, seja pra estudar, seja pra trabalhar, seja pra turismo, seja pro que for. Entendeu? Que tudo é válido. Se você chega aqui, simplesmente você vai para um bar e você pede uma coisa, ou você pergunta tira alguma dúvida com alguém, pede alguma direção, informação sobre direção na rua, com um espanhol, e passa uma informação muito clara para ele, ele vai olhar para você e vai falar assim, nossa, entendeu? E em contrapartida, quando você vem e você pergunta alguma coisa para ele, simplesmente com dificuldade de passar, ele nota, quando você abre a boca, a falar a primeira palavra, ele já nota que você é um turista. Aí ele já fala assim, turista. Bom, e como o meu intuito é falar de todas as letras do alfabeto espanhol, que existem diferença entre o som com o alfabeto em português, hoje eu começarei falando de 2 letras que têm o mesmo som em espanhol, que é a letra B e a letra V, que aqui seria B e UB. Tá? Mas na hora de produzir o som dentro de uma palavra, é o mesmo som. Isso é uma questão de muita discussão aqui entre todos os estudiosos, a Academia Real Espanhola, mas enfim, já foi decidido que o V e o B vai manter, tá, no alfabeto, e isso não vai mudar nunca, tá? E eu vou explicar o porquê. Essas 2 letras causam até confusão para os próprios espanhóis. Os próprios espanhóis. Por quê? Porque não na hora de falar, mas na hora de escrever sim. Que na hora de escrever eles confundem, como tem o mesmo som, eles confundem qual palavra é escrita com o V, qual palavra é escrita com B. E por isso conhecer a regra é muito importante na hora da escrita, tá bom? Nós temos o caso parecido com as letras S, SS e C cedilha, né? Que tem o mesmo som e que na hora de escrever a gente tem que observar a regra ou o próprio conhecimento de memória para poder escrever corretamente cada palavra, né? E aqui acontece com eles com essas 2 letras, a V e a B, que é lá B e lá UB. Então, vamos ver qual é a diferença entre eles, ou melhor, entre elas. Bom, não tem, como eu já disse anteriormente. Aí você me pergunta, Alex, mas se não existe diferença entre os sons de um e da outra, porque existem 2 palavras para representar o mesmo som? Calma! Todos nós sabemos que a história do castelhano, hoje conhecido como espanhol, começou com o latim vulgar do Império Romano, mais concretamente na região da Espanha. Depois que o Império Romano caiu, os romanos deixaram de falar o latim culto. Bom, e voltando para o V e para o B, ou para o B e para o UB, nesta época, na Idade Média, existia uma tendência da utilização tanto do V como para o B, para escrever a mesma palavra. Um exemplo, naquela época era escrito caballo e cabalho. Podia ser escrito com as 2 letras que não era considerado errado. Ou então, beber e beber. Que como era o mesmo som, então existia essa utilização das mesmas letras. E a partir do século XVIII que houve uma regulamentação da ortografia na qual foi considerado que o castelhano usaria todas as palavras que fossem escritas no latim com V, utilizaria com V no castelhano. E todas que fossem escritas com B, continuariam escrevendo com B no castelhano. E assim
fizeram esta regulamentação e passou a existir essas duas palavras com o mesmo som. Bom, e falando de V e de B, qual a diferença para nós e para você saber qual é a diferença que existe do som das duas? Qual é a produção do som que nós realizamos ao falar a letra V? Segundo os estudos, é uma produção que se chama lábio dental. Aqui na Espanha se chama lábio dental, que é quando o encontro do lábio inferior com os dentes superiores. V. V. E qual é a produção do som quando a gente fala a letra B? Aqui na Espanha é conhecido como bilabial, o nome do som que a gente produz para falar a letra B, que é a união do lábio inferior com a superior, B. E para falar em espanhol, para emitir o som de B e de UB, segundo os estudos e segundo as orientações, nós devemos produzir o mesmo som, que é o encontro dos dois lábios, tá? Então, B e UB. Claro, existem muitas variações, tá? Aqui, segundo a história, por tema de regionalismo, os valencianos e mallorquinos, eles hablan más con una expresión labio dental, V, V. Pero yo, de verdad, he estado preguntando a algunos españoles, yo no noto una diferencia a la producción de la V aquí en español. Muchos que conozco, también he tenido contacto con valencianos, mallorquinos, e não he notado que emplea la V diferente. Sabe, na hora de você produzir o som da V e de la B, você não nota uma diferença. Eu praticamente, com a rapidez que se fala, você não nota que estão falando UB ou UV, como nós, se formos falar, seria V, lábio dental. Bom, então para vocês não esquecerem, existe o som lábio dental, que é representado por essa figura, e o biolabial, que é representado por essa figura, e que aqui só existe o som dessas duas letras com bilabial. Ou seja, você já sabe agora que para produzir o som do V e do B, vocês têm que emitir o mesmo som, que seria B e UB. Bom, eu vou falar para vocês então o som de algumas palavras em espanhol para vocês notarem como eu realizo o som de cada palavra utilizando la B e la UB. Começando por palavras com a letra B. Balón, botella, barco, ballena, palavra, beso, deber e comprobar. Agora, algumas palavras produzidas com o som da letra V e que se escreve também com a letra V. Vaca, valor, estuve, viento, vago, vacuna, ventana, vacío, verano, evaluar, vino e volcão. Então, na hora que você está conversando aqui em espanhol, as palavras, independente se é B ou se é V, se é B ou se é UB, o som que eu devo produzir é o som do B, porque não existe o som do V aqui. Então, a partir desse momento que você coloca na sua cabeça, você começa a produzir o som de maneira correta e, conforme você mais utiliza essa consciência, vai chegar uma hora que você não produzirá mais o som do V aqui. Bom, e para você que além dessas dicas, que quer sair daqui completo, além de dicas da fonética, como produzir o som, eu também vou apresentar aqui abaixo na descrição todas as regrinhas que é utilizado para escrever essas duas letras nas palavras. O som do B e do V de maneira correta, que na verdade se converte em B e UB, tem na verdade o mesmo som. E para que vocês se lembrem de quando você for ter uma conversa em espanhol e utilizar as palavras com a letra seja B ou V, vocês produzirem o mesmo som de B ou UB, tá bom? Essa é a minha dica para você aí casa, meus amigos brasileiros, vocês falantes de português que pretendem se aprofundar no espanhol ou simplesmente ter a consciência de que você precisa ou quer pronunciar de maneira adequada as palavras com uma compreensão ideal do idioma. Terminando com essa dica de espanhol, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Paul Wex com vocês. Tchau! That's